Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora, eu não posso, nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez. Fala galera do Passivo da Vida Cast, antes de começar o podcast aqui, eu queria mandar um abraço aqui, um salve antes de começar. Pro meu último vídeo que eu postei, o Top Kek, é nóis mano, olha só quem que eu tive o gosto, Sociedade Primitiva, o Hernani aí, cara, pô, vendo meu, cara, que felicidade, velho. E o Ellison Santos, cara, que, pô, super gente boa, humilde pra caralho. Cara, gente boa pra caramba, adicionei no Facebook, a gente trocou ideias. E ele falou que queria fazer um podcast também, eu achei legal ele falar isso, cara. Mano, se você tem um projeto, uma ideia na cabeça, segue em frente, manda ver, que é nóis, mano. Valeu? E um salve aí também pro meus parceiros, mano, Ítalo e o Daniel. E também a galera aí que escuta aí, que eu não vou lembrar de cabeça, mas é um salve aí para os últimos que comentou no meu vídeo, é nóis, que eu tava cantando lá o Sou Vagabundo, eu confesso. É isso aí, valeu. Deixa pra lá, que de nada adianta. Bom pessoal, hoje eu vim trazer um problema mais, digamos assim, mais profundo pro canal. E até eu não tinha postado podcast semana passada, mas eu tô postando agora porque, digamos assim, eu fiz demorou pra sair esse podcast, demorou um pouco porque eu fiz pesquisa, fui atrás de pesquisar mais sobre o assunto. E hoje a gente vai tratar sobre o assunto da melancolia, né, cara? Nada melhor do que tratar com a melancolia pra mim. Estamos no dia 30/6/2019. Hoje é um domingo, às 11h37 da manhã. Estou gravando esse podcast. E pra mim não tem dia mais melancólico, um dia mais bucólico e um dia mais cinza. O que eu costumo fazer nesse dia é como que eu disfarço a melancolia desse dia. Assim, depois eu vou entrar no assunto, mas pessoalmente, como que eu disfarço isso? É um pouco até engraçado, tragicômico, digamos assim. Quando a gente, eu me tranco no quarto, ligo o computador. E pra mim não é aquele clichê de porque amanhã é segunda eu tenho que trabalhar. Não, é um simples fato de que eu acho o domingo, eu sempre achei, mesmo quando eu não trabalhava, desde criança, o domingo pra mim é um dia estranho, onde eu estranho o ambiente. Eu estranho minha casa, eu olho pro canto da casa, eu olho pra minha cama, eu olho pro meu quarto, eu olho pro violão aqui do lado, olho pra tudo e estranho o ambiente. É um dia estranho, é uma coisa difícil de ser explicada, é uma coisa que você só sente. E eu determino isso como, eu acho, não, tenho certeza que essa é a melancolia pura. Digamos assim, que é a melancolia maciça. Então, para disfarçar isso, o que mais me conforta é a noite. Então, o que eu faço? No meu quarto, eu coloco eu fecho a cortina, tem aquela cortina blackout que fica tudo escuro, tranco a porta, não deixo nenhuma fresta aberta. E só a luz do computador. E esse tempinho de junho faz com que fique frio, né?
aqui em Goiás. Então assim, eu fico no meu mundo, aqui é o meu lugar, e é como se fosse um refúgio do mundo lá fora. E eu abraço a tristeza e eu gosto disso, isso me faz me sentir acolhido pela tristeza. E o que eu vou explicar agora, o que é a melancolia? É você se jogar na tristeza. Primeiro você observa, primeiro você fica atento, e segundo você vê a vida como ela é lá fora, como é que a gente tem que viver, já que a gente está aqui, já que a gente existe. Então isso faz com que a gente perceba coisas, a gente fique mais lúcido e mais atento e procura buscar o porquê disso e entender o porquê que a gente sente isso. E a gente vê que a melancolia é uma coisa natural, uma coisa super natural. E aí a gente vê que a gente não veio aqui para o conforto. A gente não veio nessa terra para o conforto. A gente não veio aqui a gente não nasceu para isso. A gente já vê que o parto de uma mulher é super sofrido até para nascer, cara. E a gente nasce chorando, mano. Eu acho que até deve ser um motivo de se nascer chorando, porque tudo é muito bruto, tudo é muito rústico, tudo é muito, muito grosseiro, sabe? É um mundo grosseiro. E eu acho que a gente, quando a gente vê isso, a gente vê que a gente não veio aqui para o conforto. E o que eu penso é o seguinte, assim. Aí você pode dizer, mas eu não sou assim, eu não sou assim assado, as pessoas que me cercam, eu não vejo isso. Você pode estar no modo padrão de observação mais para outro lado. Mas se você for passar a observar mais, o que você vai ver? Você vai ver que a maioria das pessoas hoje, nesse século de correria, informação a todo segundo, onde você tem 8 milhões de informações a cada segundo na palma da sua mão, onde você tem, não agora, seu chefe te cobrando o serviço, não só no trabalho, mas trabalhando às vezes pelo WhatsApp. E aí você tem aquela torrente de informação, aquilo tudo. Então ali você vai vendo que as pessoas elas estão no modo em que elas são melancólicas, mas não sabem, entendeu? De que maneira que elas não sabem? Elas não sabem porque elas não têm tempo para parar e para observar esse momento. E as pessoas, eu como me identifico como melancólico, como eu observei isso? Quando eu fiquei no modo de ociosidade, devido à depressão. Quando eu cheguei no meu ápice da depressão, eu parei com tudo, parei com a minha vida, eu já falei isso, mas acho que vale a pena falar de novo. Parei com tudo. Então esse tempo de ociosidade, que eu fiquei no ócio, que eu fiquei mais, digamos assim, perdido, eu tentei entender o porquê daquilo está acontecendo. Então eu tive esse tempo, eu tive essa ociosidade para perceber. E não é dias, foram anos, foram durante 2 anos que eu demorei para me ter esse estado de que a tristeza é uma coisa normal que vai e vem, mas a melancolia ela fica. A melancolia ela tá ali, sabe? Onde você vai, ela vai atrás de você. E quando você aceita você aceita a melancolia e você fala, não, realmente o mundo é assim, realmente as coisas são assim, funciona dessa maneira, não há o que fazer, porque a gente tem a falsa sensação de controle. Quando a gente vê isso, que não tem o que fazer, o que acontece? A tristeza vai, a ansiedade vai embora. A ansiedade fica, a ansiedade não fica mais com você, ela vai embora. Às vezes ela vem, mas quando eu penso dessa maneira, eu coloco meu cérebro, eu ligo meu cérebro no modo lucidez, eu falo, não, é assim, as coisas é assim, eu não tenho controle sobre isso, eu não posso fazer nada para resolver isso, e se talvez eu fizer alguma coisa, eu sei que eu vou fracassar. Então ali eu me acalmo e tá tudo bem, é só mais um dia, só mais uma hora que vai passar e as coisas vão acontecer, sabe? É como que se a gente estivesse num teatro escuro e silencioso,
onde não tem plateia, e aonde só tem um foco de luz em você, e você tá correndo, sabe? No meio do palco, procurando algo, e tentando fazer algo, mas não é ouvido, nem escutado, e também não pode ver e nem escutar. É mais ou menos assim que nos momentos mais melancólicos e ao mesmo tempo de lucidez. Então, sentir a dor, ver a dor, é um disfarce para viver. Porque quando você sente a dor, vê a dor e a aceita, você começa a viver. E às vezes, olha, o que eu vejo, o que eu mais observo, é que além de viver, além de ser um disfarce para a gente viver, o que acontece? É uma coisa que a gente para de esperar, sabe? E vai, só vive, só acontece as coisas, deixa acontecer as coisas. E às vezes nem é para agradar a gente, ou para realizar algo pra gente, mas sim pros outros, sabe? A gente vai criando disfarces para viver pros outros. E não pra gente mesmo, porque pelo menos eu não consigo fazer algo pra mim mais, sabe? Eu não quero mais, sabe? Eu não quero mais. Eu chego num momento onde você pensa o seguinte: eu não quero mais nada, eu não desejo mais nada. O que eu tenho tá bom, e o que vier é lucro. É dessa maneira que a gente vai levando as coisas. E olha só, aqui onde eu vivo, você pode ir no metrô, vai no metrô às 6 horas da manhã, vai no ônibus às 6 horas da manhã, e você vai perceber, cara, se você observar o metrô lotado de São Paulo, que é uma capital maluca, digamos assim, você vai ver uma melancolia assim, ó, pairando no ar, uma melancolia infinita. Você vai ver as pessoas ali onde as pessoas se encontram, sabe? Todo mundo, se você olhar, observar cada um ali parece ser um local onde os melancólicos se encontram, porque ali você vê que tá todo mundo, sabe, naquela correria, tá, trampar, estudar e pá, e você vê aquelas pessoas ali, né? Mas é uma coisa que eu penso o seguinte, é lá que você observa onde eles se reúnem, cada um contando os problemas, e às vezes conhecendo pessoas. Você até pode fazer amigos lá, nesses locais, porque você ali, como você não tá naquela vibe, às vezes tem um maluco ou outro ali que tá numa vibe tô aqui de felicidade, mas ali você vê que tem pessoas que também sentem a mesma coisa que você, que partilham dos mesmos sentimentos que você. É uma coisa interessante, né? Ali digamos assim, é um mal, e ao mesmo tempo um mal necessário, né? Que é você tá ali naquele local, no metrô, no ônibus, vendo de cara o que é a melancolia infinita. E olha só que legal, cara, isso tem um livro muito interessante que chama A Anatomia da Melancolia, do século XVII, que diz assim, diz que como é um estado natural, do ser. Quando eu li essa parte que diz assim: a sombra Demócrito velho assenta um livro em seu joelho acima sobre o céu bucólico, Saturno, o rei do melancólico. E olha só que interessante, cara. O autor desse livro ainda fala: tal como Demócrito, em seu jardim, sou meio próprio teatro afastado. Calma aí. Peraí, que eu tô... Vou pegar o óculos aqui. Deixa eu ler aqui. Aí o autor do livro diz assim, ó: tal como Demócrito, em seu jardim, sou meu próprio teatro, afastado dos problemas e dos tumultos do mundo, feito um sábio estoico, num só olhar observando todas as eras passadas e presentes. Robert Burton. O que dá pra gente saber? O que dá pra gente interpretar nesse trecho? Olha só, presta atenção.
Tal como Demócrito em seu jardim, sou meu próprio teatro afastado dos problemas e dos tumultos do mundo, feito um sábio estoico, num só olhar, observando todas as eras passadas e presente. Então, assim, ele está falando aqui do tumulto, né? Ele fica quando o melancólico resolve ficar afastado do tumulto do mundo e dos problemas. E ainda ele fala, feito um sábio estoico, observando todas as eras passadas e presentes. O que ele está falando? Ele está falando que quando ele para fazer um retiro para pensar, ele vê as eras passadas e presentes. Significa que ele tá tentando entender. Ele está tentando entender e maquinar na cabeça dele o que passou, o que foram os problemas passados, o que foram os problemas e o que é os problemas presentes e o que vão ser, talvez, no texto não fala, mas talvez os problemas dos tempos futuros, entendeu? Então ele observa num só olhar, entendeu? Ele observa. E olha só pra você ver, nesse texto, pelo menos o que deu pra mim ver aqui, bem escondido, tá a aceitação. Sempre nesses textos estão a aceitação. E olha só, quando você aceita, você faz as pazes consigo mesmo. Você faz as pazes com você, faz as pazes com quem tá do seu lado, faz as pazes com o universo. Entendeu? Então, pro Demócrito, a melancolia não está só no ser, sabe? Está no universo. É a natureza do universo. O Demócrito, ele observava que a melancolia estava no universo pela indiferença do universo em relação a nós. Digamos assim, que a gente está aqui na Terra, numa bolinha, né? A gente está numa bolinha aqui. Vamos falar no macrocosmo, na visão macro de tudo. A gente está numa bolinha, numa galáxia de uma ponta a outra são 100 milhões de anos-luz, ou não, 100 mil anos-luz. A gente é poeira estelar. A gente está num universo tão grande e grotesco que, digamos assim, que olha só para você ver, o Sol, ele é o Sol, as estrelas são as estrelas. Existem planetas, existem galáxias, existem supernovas, existem buracos negros, e tudo isso acontecendo, e a gente percebe a melancolia na indiferença disso, sabe? Porque a gente às vezes se impressiona e vê que são coisas tão grandiosas, são coisas tão grandes, mas ao mesmo tempo indiferentes a nós humanos. E isso leva a uma reflexão gigantesca, uma reflexão consigo mesmo e pensar: qual que é meu lugar no universo? Qual que é o meu lugar no mundo? Qual que é o meu lugar na minha cidade? Qual que é o meu lugar na minha vida? E aí você fica completamente perdido, você se joga na angústia, se joga na tristeza, e isso faz você ficar pensativo, cara. E aí, o que acontece? Você fica, né? Você começa, em relação a isso, a ficar morno, a ficar mais tranquilo, a ficar mais calmo. Será que seria essa a palavra? E procura não ter muita expectativa. Procura não ter muita expectativa em relação à vida, sabe? Você começa a sabotar seus sonhos, digamos assim, a sabotar seus desejos, não pensar alto demais, não sonhar alto demais. Eu não estou falando para você fazer isso, mas é o que acontece, é algo natural, é automático quando se vive dessa maneira. Então, isso faz com que seja uma defesa contra o mundo, porque o mundo é o tempo inteiro, cara. O mundo é o tempo inteiro te induzindo a compre carros, compre esse novo modelo de carro e você será feliz. Compre o novo celular top de linha, dividimos em 50 vezes no cartão e você será
terá o melhor smartphone. E aí essa indução, essa pressão só aumenta. Porque eu não tô querendo aqui, Deus me livre, falar aqui, tá ter um papo aqui comunista, falar nesse jamais. Por isso que é legal, porque olha só, a melancolia, isso é necessário para que o mundo gire, para que as coisas fluem e para que as coisas andem. É um mal necessário para rodar a economia, para às vezes até para as pessoas viverem. É uma coisa que o ser humano criou porque a gente tá aqui, a gente pensa, a gente sente, a gente vê. E o que mais a gente, o que é mais forte na gente? A nossa ansiedade, o nosso anseio pela felicidade. A gente anseia muito por isso, a gente anseia extremamente pela felicidade. A gente é pra você ver, cara, tudo que a gente tem, a gente vê como se fosse quando, por exemplo, eu tô olhando aqui, vou olhar pra mim, primeira coisa aqui no meu quarto. Tô olhando aqui meu computador, tô lembrando, cara, da época que eu queria ter um PC gamer. Hoje já não roda nem um novo Call of Duty aí, mas na época o que eu mais queria, eu comprei. Eu consegui nem fazer uma compra, eu fiz uma gambira. Uma gambira, pra quem não sabe, é uma troca. Eu troquei um videogame, um Xbox One, nesse PC. E pra mim foi a melhor coisa do mundo no começo, sabe? Então o consumo, digamos assim, faz com que a gente queira consumir mais. E tem até os compulsivos por compras, porque isso traz pra gente, em um certo prazo de tempo, um descarrego no cérebro de serotonina, de todos os hormônios que fazem a gente se sentir bem realizado durante um tempo. É aí que mora a armadilha. A armadilha mora aí, porque aí depois você aproveita. E se você é um cara melancólico, o que acontece? Aí você vê, aí você percebe mais na lucidez que por mais que você compre até uma coisa, ou tem dinheiro, e gasta com a coisa que você quer, aquilo vai te fazer bem por um determinado tempo. Você já compra sabendo, você já vai sabendo que aquilo vai te fazer, vai te dar um certo prazer por um determinado tempo, mas vai passar uma semana, duas, um mês, 2 meses, não sei, quem sabe, mas a sensação de saciedade, ela vai passar, e vai vir o anseio por mais. E você compra, aí você vai para um trabalho que você não quer, você espera receber o final do mês, e aí você tem que pagar suas contas, e o que sobrar um pouquinho, você vai gastar para quê? Para ter prazer, para ter felicidade, para buscar essa felicidade que a gente nunca encontra, essa felicidade. Então por que e toda essa volta toda que eu dei é só para chegar no seguinte conceito, para fechar esse ponto. A melancolia, ela é um estado natural. Às vezes as pessoas não sabem, às vezes as pessoas pensam que não é, você tá falando besteira. É o que eu vejo, é o que eu observo, e é o que Demócrito também percebia, e também o Robert Burton também percebia. E não sou só eu. Então são pessoas que são filósofos, né, que estudam essa linha de raciocínio, e eles deram a mesma coisa que eu penso sem eu nunca ter lido eles. Agora que eu fui ler, que eu fui pesquisar, que eu fui procurar, e falei, cara, não que lembrando o Hernani, não que eu seja o bom da boca, mas são coisas que eu já pensava, já raciocinava. Então assim, aí cara, vamos pro próximo passo. Você vai pro remédio. E olha só, o remédio faz você não pensar nisso, sabe? Não pensar na melancolia. Te deixa bobo e te deixa sem pensamentos complexos. Faz você ficar como a maioria das pessoas, o gado. Faz você desacelera o seu pensamento, deixa você morno, mais morno do que você já é, deixa você mais morno, deixa você mais
digamos assim, amortecido, ele amortece você e deixa você sem criatividade, deixa você, sabe, você só vive. E isso, aí você pode pensar, mas que isso, nossa, que coisa ruim. Não, cara, para o melancólico ou para um depressivo, o remédio ele é necessário, sabe? Ele se faz necessário. Até o fim da vida, o remédio vai se fazer necessário. Porque tem momentos que a gente aceita sim, a gente percebe sim, a gente pesquisa sobre o assunto, mas só porque tem hora que não dá para segurar a barra. Tem hora que é uma tristeza tão grande, é uma tristeza tão tremenda, uma angústia tão profunda, que você começa a pensar que você vai perder sua sanidade mental. Começa a perceber que você, em determinado momento, tem horas que comigo acontece o seguinte: tem horas que eu começo a pensar, eu vou desistir de tudo, eu vou largar meu emprego, eu vou ir pra roça, pra casa da minha avó, que já é uma senhora de idade. Eu vou cuidar dela até o fim da vida dela, com muito carinho, e vou aproveitar isso morando com ela, conversando com ela, porque a minha avó é uma pessoa que me traz uma calma só de conversar com ela. E eu fico sempre, o que amortece pra mim é ficar lembrando dos momentos em que eu sento com ela na varanda da casinha dela lá na roça. A gente fica conversando sobre o passado, sobre como que era a infância dela, os problemas que ela já passou, os problemas que ela já enfrentou. E ela mesmo, ela sem saber, ela fala coisas que dá pra você perceber que ela também é uma pessoa melancólica por tudo que ela já passou. Então, me abster desse digamos assim, dessa correria maluca aqui. Mas eu sei que eu acho que vai me fazer falta algumas coisas, que tem coisas que a gente não consegue abrir mão. Então tem hora que não dá. Então o remédio, às vezes sim, ele faz você ficar acomodado, faz você ficar bobo, faz você ficar sem criatividade, mas tem hora que se faz necessário, sim. Eu sou totalmente a favor do remédio, apesar de ter largado faz uns 4 meses, e o que eu senti de diferença foi que eu fiquei mais pensativo, mais criativo, voltou minha criatividade, sabe? E por isso que eu faço um podcast, pela criatividade. Porque eu penso e eu quero falar, eu quero externar algo, eu quero falar algo, mas eu não consigo falar com uma pessoa na rua sobre, com meus, digamos assim, com as pessoas que me cercam no trabalho sobre isso. Isso é até perigoso conversar, porque eu tive um amigo, já só contando sobre isso, um amigo que ele pegou e ele foi trabalhar numa empresa e tal. Ele estava trabalhando lá como técnico ele era técnico em TI, né? E descobriram que ele tomava remédio antidepressivo, foi taxado. Aí não sei o que deu lá, levaram ele lá pro RH, conversou com ele e mandou ele embora, porque taxaram ele de maluco, entendeu? Então é perigoso você conversar sobre isso. E ele falava sobre isso no trabalho, falava com os colegas dele, e os colegas dele pegavam e escanteavam ele, e você sabe como é que é fofoca de trabalho. Subiu pro RH e demitiram ele, porque falaram que ele falou para um determinado amigo dele que ele tomava remédio antidepressivo, e ele foi demitido por conta disso. Então é perigoso você conversar com isso. Então, falar com vocês aqui nesse podcast, pra mim, é como se eu estivesse falando com um amigo, sabe? Como um amigo, como uma pessoa. Pra mim, eu tô conversando com vocês como se eu não imagino uma rodinha aqui, todo mundo aqui do passivo da VidaCast, todo mundo sentado aqui trocando, e eu falando, conversando com vocês, trocando ideia com vocês, o que eu penso, o que eu faço. E se vocês aceitam as minhas ideias, se vocês aceitam o que eu falo, eu me sinto grato, porque eu venho aqui trazer
essa ideia, esse conteúdo, e você aceitar é de uma humildade muito grande, você se abrir e me escutar, sabe? Então eu fico muito grato a vocês. Mas continuando aqui, para não perder o ritmo, Demócrito diz assim: se os homens não tentassem mais do que suportam, levaria vidas alegres. E eu concordo. É uma coisa assim que, olha, vou ler de novo, ó. Se os homens não tentassem mais do que suportam, levariam vidas alegres. Pessoal, tá claro isso aqui. A gente tenta muito mais do que a gente consegue. Eu vejo que no estudo, sabe, tem gente que tenta, que vai prestar um Enem, vai tentar um vestibular, o cara fica maluco, cara, porque é uma coisa que vai além do que a maioria suporta. Tem pessoas que naturalmente isso não pesa nelas, mas a maioria pesa demais. A cobrança, vem pressão externa. A pressão desde criança, sabe? Que a pressão desde criança, você vai crescendo com isso e você não percebe que isso vai além das nossas capacidades. E quando você se desgasta demais, né, além da sua capacidade, o que acontece? Sua vida fica pesada, sabe? Se você for perguntar pra todo mundo, a vida de todo mundo é muito sofrida, é muito pesada. Por quê? Porque a gente tenta fazer além do que a gente consegue. Então, podem me chamar de covarde, podem me chamar de às vezes até a gente escuta isso, chamar a gente de preguiçoso, chamar a gente sabe, julgamentos que até me deixam mal, cara, pensar, porque eu já fui chamado. Mas é porque eu já desisti de tentar ultrapassar os meus limites, cara. Porque a vida ficou mais fácil, ficou mais alegre? Não. Porque ainda eu tô na roda dos ratos. Quem não sabe o que é a roda dos ratos? É a corrida onde não se chega a lugar nenhum. É aquela rodinha que o rato fica correndo. Então, ou seja, tá na roda dos ratos, tá nessa corrida da vida, já é mais do que a gente suporta. E é um padrão. Por isso que o padrão só tende a aumentar. Aumentar. Não é à toa que a gente vê muitas pessoas aí, cara, triste, às vezes toma remédio, adolescentes, cara, tomando remédio para depressão, criança, maluco, crianças mesmo, mas não tô falando, aí o povo, aí vem a porra do preconceito. Para com essa porra de preconceito. Crianças mesmo tomando remédio, porque, sabe, aí os pais não entendem e começa a tratar a criança já diagnosticada com depressão, já indo em psicólogo. Adolescentes, adultos. Hoje em dia, o assunto do momento, o papo é a depressão. Inclusive veio pro mainstream, sabe? Uma coisa que antigamente não se falava. Em melancolia, em tristeza, em depressão. Mas veio, sabe, tem série na Netflix, não sei se é Third Reason Third Reason, sei lá o cacete, é 4, sei mesmo. Então se vê pro mainstream, onde tem uma série que fala sobre isso. E um clássico também que eu vou falar, um bônus, depois que eu finalizar o assunto, um bônus que eu vou falar é sobre um filme que fala exatamente sobre isso, e que é Donnie Darko, tá? Se você não assistiu o filme, assista, porque vai ter spoiler, vai ter zona de spoilers, viu? Mas o filme foi lançado em 2000, sei lá, 1999, 2000, sei lá. Então, mas é um clássico cult, então eu não posso começar a falar agora, senão eu vou perder o fio da meada aqui. E aí bem no final, para concluir o assunto, eu falo sobre esse filme. Então, assim, as pessoas, o padrão só tende a aumentar, vai aumentando. Vai chegar um ponto em que eu não sei se eu vou estar vivo ainda para ver isso, é que as pessoas vão ficar mais inválidas, ou vão ficar mais inválidas, ou o que pode acontecer?
ou as pessoas vão se adaptar, ou a vida, o mercado, o trabalho, a escola vai ter que se adaptar. Porque vai ter um colapso. Porque as pessoas só estão ficando inválidas. Se eu não sei estatística de dados aqui por invalidez por depressão, mas é muito grande. É muito grande. E quem está escutando aí sabe disso. Sabe que estão invalidando pessoas. E assim, cara, aí vem a melancolia. Eu não sei o que fazer. Então eu não tenho controle sobre isso. Então eu aceito. Fazer o quê? Eu não tenho controle sobre isso. E ainda tem a velha filosofia da Grécia Antiga, conhecida como problema 30. Diz assim: porque todos os homens que foram excepcionais no que concerne a filosofia, a política, a poesia ou as artes, manifestamente seres melancólicos. Ou seja, por que pessoas que foram excepcionais, não falando que eu sou jamais o bom da boca, que foram excepcionais no que se diz a política, a filosofia, a poesia e as artes, manifestamente são seres melancólicos. Por quê? Aí eu fico pensando, por quê? Porque a lucidez e a maneira de externar essas coisas fazem com que a gente tenta trazer algo para fora. E como a gente não consegue, pelo menos eu estou falando nas artes, quando a gente não consegue expressar isso, a gente vê que se a gente expressar com palavras diretas, com coisas diretas, vai ser um choque e aí a gente não vai ter como comunicar com as pessoas. Então a melancolia, ela vem em forma de arte, seja na música, seja na pintura, seja fazendo podcast, seja... Porque eu considero isso como uma arte. Porque eu estou me comunicando com vocês e fazendo... E a gente está refletindo junto, né, nessa vibe, nessa ideia. Então a gente procura externar isso de uma maneira não tão direta, falando com o pai, falando com a mãe, falando com um amigo. Então a gente tenta externar isso na música, a gente tenta externar isso fazendo a artes. Aí vem... Se você for pegar as maiorias dos gênios, dos grandes inventores, todos eram melancólicos e tristes, porque a lucidez e a angústia andam de mãos dadas. E isso é uma coisa muito forte, cara, muito, muito forte para se refletir. A lucidez e a angústia andam de mãos dadas, sabe? E assim, por isso que as artes se manifestam na maioria das vezes em coisas que fazem a gente se emocionar, porque às vezes a gente se identifica, porque a gente é uma coisa tão para mim é difícil explicar, mas se eu sou melancólico, eu faço uma arte, eu faço algo que traduza isso, e você vai e vê, o que acontece? Você pega isso, certo? E se identifica, e isso traz um sentimento de identificação, e você pensa, poxa, eu não estou sozinho. É assim que se manifesta a melancolia na arte, na poesia, na política e na filosofia. E assim, cara, o melancólico melhora com a perda, sabe? Ele melhora com a perda. E ser café com leite, sabe? Ser morno. É uma forma de defesa, sabe? O melancólico, ele vê que ele perdeu alguma coisa na vida, perdeu algo, e o que acontece? É um estado de lucidez de você ver assim, eu não tenho controle, o que eu posso fazer? Só tem um caminho, aceitar. Você aceita, e aí o que acontece? Você começa a ver que isso é um mecanismo de defesa que você criou para viver, e machuca, é um sangramento mental, sabe? É um sangramento mental, machuca, dói, corrói.
É igual a dor da angústia, sabe? Aquela dor no peito, aquele negócio ruim na garganta, aquela coisa, sabe? E isso é um sangramento que acontece na alma, digamos assim. E vem o peso, né? O peso da sabedoria é cruel. O peso da lucidez, ela é cruel. Você saber demais é uma coisa assim muito foda, porque quando você busca demais, você vai atrás demais e tenta entender demais, você acaba no ser melancólico. O grito de liberdade do melancólico é desistir da felicidade. Esse é o grito de liberdade do melancólico. Eu digo por mim mesmo. Desistir da felicidade, não de desistir de viver, mas desistir da felicidade, mas desistir da felicidade que te jogam todos os santos dias nas propagandas, nas pessoas que te influenciam, desistir da felicidade, essa felicidade que não existe. Ela não existe. É forte, ela não existe. Essa felicidade que te vendem, essa felicidade que você, essa felicidade de que você encontra a cada esquina. É um outdoor, com digamos assim, um carrão, um carro foda, sabe, assim, do ano novo. E você pensa, pô, se eu tivesse aquela merda, caralho, se o cara mais feliz desse planeta. Aí você vai na outra esquina, já tem um cara com um quiosque ali querendo te vender um apartamento, e você te oferece milhares de maneiras de você pagar, sabe? Te vendem essa felicidade, você começa a maquinar isso e achar que isso é real, porque é muito difícil de alcançar. Mas se você alcançar, é um saco vazio. É o que eu expliquei naquela hora. Eu dei um exemplo do PC, sabe? Quando eu consegui, pá, foi foda. Mas depois depois que você digamos, você consegue um apartamento, consegue um carro, consegue tudo que você idealizou, consegue tudo que você queria, e você se sente melancólico. Então, a saída é se lançar no absurdo. O que é o absurdo? A angústia. Se lança na angústia e aceita que realmente a gente se lança nessa loucura, né? Às vezes, vamos falar o que é o absurdo. Digamos, religião. Você se lança no absurdo da religião. E tem pessoas melancólicas que se lançam, né? Que sabem, que têm a noção que aquilo pode não ser a real verdade de todas, que tem noção daquilo, mas se lança ali naquele digamos assim, aquele absurdo, para criar um mecanismo de defesa, para viver a vida, entendeu? Na maneira religiosa. E ali ela se sente acolhida, mas ao mesmo tempo angustiada, mas ali ela encontra o lugar. Então a questão é encontrar o seu lugar. Eu encontrei meu quarto. Meu quarto é meu lugar, é meu refúgio, é meu bunker. E eu adoro isso aqui, mano. Nossa, falar que é ruim não. É que eu me lancei no absurdo do quarto escuro, entendeu? O quarto escuro pra mim, é a minha defesa. Eu me lancei no absurdo. Ninguém imagina que um jovem de 22 anos gosta de ficar no quarto escuro sem ninguém. E aqui eu sinto uma paz gigante. Aqui é meu lugar de curtir a minha melancolia e viajar, jogar meus jogos e ver histórias. E tem dia que eu até durmo. Quando eu zerei mesmo ontem, nunca tinha jogado God of War 3, joguei, cara, eu sonhei, maluco, com o jogo, sabe? Então, assim, é uma defesa, sabe, que a gente cria. E não há saída, não há cura pro melancólico. Não há cura, não há cura, ela tá em você. Pensando bem, olha só, a melancolia, ela é você. Porque a partir do momento que Demócrito diz que é uma coisa natural do universo, então o que é natural do universo? Nós somos natural do universo, nós somos o universo. Então nós somos a própria melancolia. O insuportável para um melancólico é o passar das horas. Você só escapa quando decide não se enganar.
sabe? O insuportável é isso. É o passar das horas, sabe? Você tá, vamos, digamos assim, você tá lá tá no trabalho, você olha no celular, você fez um monte de coisa, você fez altas correrias, você olha no relógio, digamos assim, entrou 7h30, você fez um monte de coisa, você olha no relógio e ainda é 9 horas. E aí você faz mais 10 mil coisas, olha no relógio e ainda é 10. Aí você faz 1000 coisas, aí é 10h30. E o tempo não passa e você começa a ficar maluco. Nossa senhora, é uma coisa horrível de se sentir. E eu só escapei disso lidando com o fato de quando você decide não se enganar mais. E aceitar mesmo, de maneira, mas de coração mesmo, cara. De coração mesmo. Aceitar. E, cara, hoje eu falo pra vocês, cara, que eu faço da melancolia a minha felicidade. É contraditório, mas digamos assim que é assim que eu me sinto, e é assim que eu vou na vida, é assim que eu me lanço nesse espaço louco, né, nesse teatro escuro onde ninguém me ouve, onde eu não vejo ninguém, onde eu grito e ninguém me escuta, e aonde um teatro onde não tem plateia pra ninguém me ver. É assim que eu me sinto. E agora o que eu ia falar, que é um clássico que trata muito bem disso, é o Donnie Darko. O Donnie Darko, que é muito interessante, é uma zona de spoiler. Se você gostou do podcast até aqui e quer ver o filme para entender, assista, depois você vê a minha análise do filme. E se você não quer assistir o filme, escuta assim mesmo. Escuta assim, mas é interessante, e você vai gostar, eu tenho certeza. Eu não sei fazer análise de filme, essas coisas, mas só como vou dar uma pinceladinha só no Donnie Darko, que é um clássico cult dos anos 2000. E ele retrata a história de Donnie, um adolescente, um jovem que vive numa cidade uma cidade, tem uma vida normal de adolescente, mas coisas loucas acontecem no filme. É um filme que às vezes você vai assistir e não vai entender nada no final. É difícil, até porque se você for no YouTube você vai ver várias análises desse filme falando sobre teorias da conspiração, viagem no tempo, várias coisas. Mas esse filme é um clássico ele foi um fracasso de bilheteria. Mas caiu na graça do povo, assim, digamos assim. Não no mainstream, mas naquela coisa cult. Porque é um filme difícil de se entender. E também muito louco. Fala que o mundo vai acabar em 2 semanas. Tem um coelho gigante. Tem a professora. Tem uma cena muito engraçada que muito engraçada não, muito interessante, em que a professora dele coloca um quadro e fala que as emoções humanas são determinadas em 2 pontos, entre medo e amor. E aí o que acontece? E aí o Donnie já fica putaço e fala que aí ela não pode simplificar a complexidade do emocional humano nessa coisa, né, dessa superficialidade, que é mais complexo que isso. É aí que você começa a ver um sentimento apático, agridoce no filme, onde você vê que os personagens têm uma dificuldade de conexão, tanto na família quanto na escola, e quanto nas relações de Darko, até com a namorada dele. E é um filme muito difícil de você entender, mas que você sente a melancolia, principalmente na parte aonde ele é o ápice do filme pra mim, que é o final, aonde ele pega. Eu não vou falar muito, não dar muito detalhe, porque eu quero que vocês assistam esse filme. Mas o final não vai fazer muita diferença, porque o ponto principal desse filme é tão diferente que não é o final. O ápice do filme, o ponto do filme, tá no filme. E eu fico impressionado com isso, porque não é fácil de você... se eu te perguntar o seguinte: que filme que te deixa alegre e que filme que te deixa feliz, você vai
saber responder, digamos assim, facilmente. Mas um filme que te passe a sensação de nenhum nem outro, vai ser difícil você falar pra mim. Eu senti isso em Donnie Darko. Porque em toda a trama, em toda a história que é levada, tipo assim, é um negócio estranho, de tanto faz. E aí você vê o ponto ápice quando ele encontra uma velhinha que chama a Vovó Morte. Ela pega e fala no ouvido dele. E isso fica na cabeça do Donnie. Toda criatura viva nessa terra morre sozinha. E aí no final ele acontece algo com ele, né? Que ele morre, mas ele morre sorrindo e rindo. Rindo, sorrindo, como se a melancolia tivesse passado ali, que sim, as coisas são dessa maneira, são inevitáveis e eu aceito, e eu morro sozinho. E assim termina o final do filme. E essa frase da Vovó Morte ficou muito na minha cabeça, cara. Toda criatura viva nessa terra morre sozinha. E assim eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenha gostado. Minha análise não foi o melhor possível, mas eu tentei trazer aqui pra vocês uma coisa legal, uma coisa rápida, e que talvez você que se identifica como um melancólico se sinta abraçado. Você não tá sozinho. Tamo junto, irmão. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado.